Olá meus amores, tudo bem? Trago pra vocês hoje a resenha da base e do corretivo Aqua Hidratante da Quem Disse Berenice. Pra quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, esse que tá aparecendo aqui, eu já tinha gravado essa resenha e por motivos de computador da Pani, eu perdi os arquivos. Então, regravei, por isso a demora pra entrar tanto aqui no canal e vou dar a opinião de cada produto. Pra quem é novo aqui no canal, porque eu sei que tem bastante gente nova e faz tempo que eu não trago uma resenha completinha assim, eu costumo dar notas em tópicos. Peguei essa inspiração de dar notas em tópicos com duas blogueiras que gosto muito. A Lu do Chata de Galoche e a Marina Smith. Ambas dão nota por tópico. E assim eu gostei, me adaptei, porque eu consigo explicar em cada tópico e dar uma nota do que eu achei do produto. Beleza? Então vamos começar pela base e depois passo para o corretivo. Quando eu estiver falando da base, vai aparecer alguns takezinhos pra vocês, uma foto ou outra da resenha anterior que eu tinha feito e do que eu mostrei pra vocês no Instagram, tá? Vou começar pela base, que é embalagem e apresentação. A embalagem é muito legal porque ela tem muitos benefícios. Primeiro, porque é de bisnaguinha, então eu consigo fechar, carregar, não tem perigo se cair no chão, quebrar. Então esses são os pontos positivos. Ela veio com essa transparência aqui, que entrega a cor da base, então você consegue visualizar se você tiver várias bases. E os benefícios dela é que ela é de material com plástico vegetal, então é um plástico que não prejudica tanto o meio ambiente. É um produto vegano, porque agora os produtos da Quem Disse Berenice são veganos, que não é testado em animais. A embalagem é maravilhosa e para complementar, vamos ver o que ela promete, antes de eu dar a primeira nota. Descrição da base. Pele natural hidratada todos os dias é o que você encontra na base Aqua Hidratante Quem Disse Berenice. Sua fórmula possui alta concentração de água para peles sensíveis, o que proporciona uma sensação de frescor, acalma a pele e mantém a pele hidratada por até 8 horas. Sua textura leve não marca os poros e linhas de expressões. Preste bem atenção porque eu vou dar um feedback sobre isso, tá? Uniformizando o tom da pele com um acabamento natural e confortável. Ela também contém FPS 15 UVA+++, que previne o envelhecimento da pele, é um ativo que estimula a produção de ácido hialurônico, a base ideal para ser usada todos os dias. Tá? Então ela promete uma base leve, que não marca nas linhas de expressões. Então essa é a apresentação. Para apresentação e embalagem, eu vou dar nota 5, tá? Próximo tópico, eu tô lendo aqui, gente, porque faz muito tempo que eu não faço. E a pessoa dá uma esquecidinha de como que é. O próximo tópico é textura e aplicação. A textura dessa base, gente, é muito fininha. Dá uma sensação que você tá passando água ou um hidratante bem aquoso no rosto ao aplicá-la. Eu costumo utilizar com um pincelzinho Kabuki e às vezes com a esponja. Como ela é uma base de leve cobertura e tem essa textura bem aquosa, eu não gosto muito de passar a esponja na base. Por quê? Porque a esponja acaba sugando um pouco da água e ela já tem pouca cobertura e é bem aquosa. Então eu prefiro passar com um pincelzinho e ela não marca, ela não risca. É uma base muito fácil de espalhar. A textura dela é muito fácil e a aplicação é mais fácil ainda. Tá? Então, para esse tópico, eu vou dar nota 5. Agora vamos aqui para o tópico durabilidade e fixação. Eu fiz o teste da durabilidade com ela no meu rosto, eu estava com o protetor solar por baixo. Hoje eu tô sem nada, porque eu fiz os testes para vocês verem, né? Sem nada. No dia que eu fiz o teste no Instagram, eu estava com o protetor solar e ela durou 12 horas ou até mais. Eu vou colocando as fotinhas aí pra vocês. Porém, a fixação dela sobre não acumular nas linhas finas, eu já não concordo 100% com a Quem Disse Berenice, tá? Na minha pele, eu não concordo. Ela fala que é uma base que
não marca linhas de expressões. Talvez linha de expressões muito levinha, ela não marca. Mas as minhas, infelizmente, algumas ela marca, tá? Por exemplo, a testa. Ó, o meu bigode chinês, ela não marca, porque é uma linha mais leve que eu tenho. Eu ainda não tenho ela muito aprofundada, então ela não marca essa linha, tá? Eu tô falando, mas se eu fechar aqui e ficar quietinha, não tá marcado. Mas na testa, se eu chegar mais perto pra vocês, dá pra ver bem que ela tá bem marcada, tá? Eu até cheguei a gravar isso no vídeo que eu tava fazendo agora há pouco, mas eu preferi falar aqui pessoalmente pra vocês nesse vídeo e não trazer o take, tá? Então ela dá uma leve acumulada, selada mesmo, porque eu tenho a pele muito oleosa, então tem que pontuar isso, minha pele é oleosa, então eu preciso selar, senão ela dá essa acumulada, principalmente na testa. Fora da testa ela fica ok, tanto que eu fiquei mais de 12 horas com ela, sem estar selada, e ela ficou super bem, transferiu um pouco por conta do tempo, do suor, mas se manteve no meu rosto. Então nesse tópico de durabilidade e fixação, eu vou dar nota 4, tá? Agora vamos para pigmentação e cobertura. Bom, na parte de pigmentação, entra as tonalidades da base. Essa base ela veio com 20 tonalidades, que eu achei isso incrível, da Candice Berenice. As outras linhas da Candice Berenice, como a de alta cobertura, a mate, se eu não estou enganada, tem 28 tonalidades. Essa tem 20 tonalidades, que já tá muito ok, né? Em comparação a algumas marcas que a gente vê trazendo só 6, 4 ou até no máximo 10 cores. 20 tonalidades abrange bastante gente, e o melhor é que não é 20 tonalidades amareladas, né? Que é o que costumam fazer no subtom da base aqui no Brasil. E ela tem 3 subtons, frios, quentes e neutros. A cor da minha base é a 3F, que é fria. Confesso pra vocês que tem hora que eu sinto que precisava de um pouquinho, de misturar ela um pouquinho com a quente, né, com a 3 quente. Mas eu testei a 3 e achei ela muito alaranjada na minha pele, então eu preferi trazer a fria. Na minha tonalidade só tem fria e quente. Mas pra quem é mais clarinha, já consegue encontrar cor neutra nessa base. E pra quem é mais escura também. Então pra essa parte aí de pigmentação, achei muito legal, 20 tonalidades. Agora a cobertura dela, ela não promete uma cobertura alta, ela promete uma cobertura leve. Mas eu digo que ela é muito leve. No take que eu vou mostrar pra vocês, a primeira vez que eu passo uma camada, eu espalho bem e dá pra ver tudo ainda. Ela dá uma uniformizada na pele, mas dá pra ver mancha, dá pra ver espinha, dá pra ver tudo. Aí eu venho com uma segunda camada, assim, ela deixa você construir camadas, que isso é muito bacana. Aí eu consigo ter uma cobertura média, tá? Uma cobertura média leve, não uma cobertura média alta. E eu não esperava uma cobertura muito alta dela não, porque ela não promete isso. Então para esse tópico, pigmento e cobertura, eu vou de nota 5, porque ela realmente cumpre o que promete. Agora vamos para a fragrância. Gente, essa base tem fragrância? Vamos ver. Ao passar eu não tinha sentido, vou fazer esse teste agora com vocês. Ela é muito leve. Sim, ela tem um cheiro bem presente, mas se eu pegar e fazer assim, ó, me lembra um talco de vó, sabe? Aquele talco gostoso de vó. Mas quando seca não fica no rosto, tanto que eu nunca tinha percebido essa fragrância presente nela, a não ser vir aqui cheirar. Então nesse tópico eu vou dar um 5, porque não me incomoda, até então eu não tinha reparado que ela tem um cheiro presente. Na minhas resenhas eu nunca tinha colocado esse tópico separado, mas agora eu coloquei que se é resistente à água. Ela não promete ser a prova d'água, mas a partir do momento que a gente passa uma base no rosto, ela tem que ter pelo menos uma resistência à água, porque você bebe água, você pode estar passando, alguém espirra uma água, você sua, né, que suor e água são diferentes, mas tem que ter uma leve resistência à água. Então eu coloquei isso no meu tópico. E ao espirrar água com o sprayzinho assim, coloquei bastante até escorrer, parecia um choro. Ela não escorre na água, tá? A água sai limpinha.
e ela não esbranquece. Porém, se você vir com um papel, como eu mostrei no take, com um papel higiênico, alguma coisa pra secar sem esfregar, só pra tirar o excesso da água, ela se transfere bastante. No ponto, assim, de uns 30%. Eu colocaria que ela tá transferindo para o papel. Então, por isso, eu vou dar nota 3. Agora, vamos para o preço. Quanto que custa essa base? Gente, essa base, ela custa R$ 59,90. É um preço caro? Não. Pelos preços das bases, pelas qualidades e pelo que ela promete. Gente, ela contém filtro solar e UVA++, que tem uma proteção, um cuidado com a pele. Então, quando tem filtro solar assim numa base, eu já dou um ponto a mais do que eu costumo dar numa base que não tem. Mas, dividindo o valor dela por 30 ml, porque ela contém 30 ml, você paga R$ 1,99 por ml. 1 ml só você vai estar gastando R$ 1,99. Deu R$ 1,90 alguma coisa e eu arredondei para 99 para ficar mais fácil para falar para vocês. Então, no preço, eu vou dar nota 5 porque ela é bem ok. Não achei ela muito cara porque eu comparei ela com a concorrente dela, que é a da Eudora, porque a Eudora lançou também base Aqua Skin Perfect. Se eu não tô enganada, a Eudora lançou. E eu pesquisei o preço da Eudora, custa um pouquinho mais, custa 69. Ou é 65, eu esqueci de anotar esse preço aqui, mas é mais cara do que a da Candice Berenice, então eu dei nota 5. Ela ficou na média de 4,6, deu 4,5, um monte de número, então eu arredondei 4,6. É uma ótima nota pra Candice Berenice, né, já que o valor máximo da minha nota é 5, então gostei bastante. E agora vamos para o corretivo, né? Vamos lá. O corretivo, ele já vem numa caixinha. Já vou falar, esqueci de falar o tópico, né? Embalagem e apresentação. O corretivo, ele já vem numa caixinha. E ele é assim, de bisnaguinha também. Contém 9 ml e tem uma faixinha aqui pra vocês verem a cor. Gostei, é um tamanho ok, porque tem corretivos de 9 ml que é do tamanho de uma máscara, de um batom. Por exemplo, essa máscara 35 ml, mas ocupa mais espaço. Ele tem meio que um tamanho ok pra carregar na necessaire, pequenininho, prático. A caixinha eu acho desnecessária vir, já que a proposta da Candice Berenice é cuidar do meio ambiente e menos produtos para o lixo, ser um lixo reciclável. Então a caixinha eu acho que não precisaria vir, assim como a base não vem. A embalagem dele também é de plástico vegetal, é produto vegano, como falei anteriormente, e tem uma apresentação bonitinha. E vamos ver o que ele promete, né? Para uma pele revitalizada e sem olheiras, o corretivo facial Aqua Hidratante é a solução ideal. Ele tem uma textura leve e confortável, cobre as imperfeições com um efeito natural, possui fórmula rica em água que proporciona hidratação profunda e deixa a pele revitalizada. Esse produto é vegano, ou seja, não utilizamos nenhuma matéria-prima de origem animal em sua composição e fabricação. Além disso, assim como todos os produtos da Candice Berenice, ele não é testado em animais. Então, sobre a base mesmo, só promete que ele tem uma cobertura confortável, uma textura confortável e que cobre as imperfeições com um efeito natural. Então, também não promete uma altíssima cobertura, né? Então, vamos lá. Embalagem e a apresentação eu vou dar nota 5, porque eles falam tudo o que o produto proporciona de maneira clara, visível, sem muitas promessas. Agora vamos para a textura e aplicação. Ao contrário da base, o corretivo ele já não é tão molhadinho, não é tão geladinho. A base, quando você passa, você sente aquele frescor, aquela tipo tá passando água. Não, o corretivo eu já senti que ele é um pouquinho mais cremoso, um pouquinho mais denso do que a base. Na aplicação dele eu já senti um pouquinho de dificuldade em usar o pincel, porque ele meio que dá uma riscada, então eu preferi passar com o dedo e dar o acabamento com uma esponja. Se vir direto com a esponjinha molhada, eu não senti que ele fica legal, e com o pincel eu senti que ele risca. Então, o jeito mais fácil que eu achei de passar esse corretivo foi com o dedo, né, dando aquelas batidinhas, e depois o acabamento com uma esponjinha.
pela aplicação ser um pouquinho mais difícil, eu vou de nota 4 em textura e aplicação. Durabilidade e fixação. Na durabilidade ele entra no quesito muito bom, porque eu testei ele junto com a base, naquela foto que eu vou apresentar pra vocês de novo. Fiquei mais de 12 horas. Claro que ele não ficou mais de 12 horas lindo na minha olheira. Primeiro porque ele é um corretivo que eu sinto a necessidade de selá-lo. Se eu não selar ele, ele sim acumula nas minhas linhas de expressão também. Eu não queria ter visto nenhuma resenha, mas acabei vendo uma ou outra resenha, tá? Porque eu já tinha gravado, então eu falei, vou editar o meu, agora eu posso assistir outros vídeos. Não devia ter assistido, porque eu tenho uma opinião forte. Na minha olheira, ele acumulou sim. Eu acabava de passar, quando eu pegava o pincel do pó, se eu olhasse de pertinho, já estava acumulado. Porém, se eu vim com o hidratante antes, ele não acumula. E se eu selar, ele também não acumula. Então aí tem esses detalhezinhos que valem para pensar. Então, em durabilidade e fixação, ele fixa bem na pele? Fixa, mas se selar. Se não selar, eu não sinto que ele fica tanto tempo. A base dura mais que ele sem estar selada. Então, nesse tópico eu vou de nota 4. Agora eu vou de pigmentação e cobertura. O corretivo, ao contrário da base, ele só tem 12 tonalidades e ele não tem subtons, como a base. A base tem o tom quente, frio e neutro. Não, o corretivo ele não tem subtons, é um tom só, que pra mim ele puxa um pouquinho mais por amarelo, tá? Mais amarelado. Mas não é nada assim muito gritante, não. Mas eu gostaria que tivesse subtom assim como a base, seria bacana, né? São 12 tonalidades, que é uma quantidade ok, né? Já que a base tem 20 tonalidades, o corretivo tem 12, ok? Poderia ter mais, gostaria mais, mas não tem. A cobertura dele, ele não é um corretivo de cobertura alta, mas em comparação com a base, eu sempre vou falar isso porque eles são da mesma linha, Aqua, né? Em comparação com a base, ele já tem uma cobertura um pouquinho maior. Eu poderia dizer que ele é uma cobertura média. E ele sim deixa construir camada e chega por uma cobertura de média a alta, que eu amei isso. Nessa parte de cobertura, eu vou colocar aqui também a parte que eu falei anteriormente de selar a olheira. Ao selar a minha olheira, se eu não tiver com hidratante bem legal por baixo, quando eu selo, ao passar do tempo, a minha pele puxa a água do corretivo e acaba ficando com um aspecto de velho. E se eu não selo, ela acumula nas minhas linhas de expressão. Mas não é selar assim com quilos de pó, não, gente. É só por dizer que eu passo pó, nem faço a técnica bake. Mas mesmo assim, eu sinto que se eu não tiver com um belo de um hidratante, ele craquela. Então, por isso, eu vou dar nota 4 em pigmentação e cobertura. Vamos agora para a fragrância. Gente, a fragrância é igualzinha da base. Não senti, não me incomoda, então eu vou de nota 5. Agora vamos à resistência à água. Não senti que ele é resistente à água. A base se torna um pouquinho mais resistente do que ele. Ele transferiu quase todo quando eu espirrei. Quando joguei assim, ele não escorreu a água. A água não saiu amarelada, igual da base, mas quando eu coloquei um papel pra tirar o excesso da água, ele saiu praticamente 50% até quase 80% da base do corretivo que tava na minha pele para o papel. Então, nesse quesito, eu vou dar nota 3 também. Vamos agora para o último tópico. Preço. O corretivo ele custa R$ 29,90. E ele contém 9 ml, então se eu pegar esses R$ 39,90 dividido por 9, eu pago por ele por ml R$ 4,43. Se vocês verem, tem muito 3,3, então vou arredondar para R$ 4,44. Acho muito caro, né? Pagar R$ 4 por ml em um corretivo. Acho sim muito caro, até porque ele não é um corretivo de longa duração, não é um corretivo de alta cobertura, é um corretivo que precisa ter um certo cuidado ao utilizar, então eu vou de nota 3. Então vamos para o total de nota para o corretivo. Ele ficou com 4, então ficou um preço, uma nota ok também, tirando aí algumas ressaltas que eu dei.
Indico esse produto? Indico pra quem tem pele seca, pra quem tem pele mista, mas pra quem tem pele extremamente oleosa, eu não indico. Eu acho que é um produto que é bem indicado, assim, quem vai tirar 100% de proveito é quem tem pele mista. Porque quem tem pele muito seca tem que passar um belo de um hidratante, porque como ele já é hidratante, mas ele é um hidratante leve, tá, gente? Não é aquela base que você vai passar e ficar com a pele hidratada. Não, porque tua pele vai sugar essa hidratação. Então você tem que estar com hidratação por baixo, mas pra quem tem pele muito seca, tem que estar com a hidratação ok. Senão, eu acho que não fica legal. E pra quem tem pele muito oleosa, extremamente oleosa, que é o meu caso, eu uso, mas não é algo assim que eu uso no meu dia a dia, porque eu sinto que ele transfere, apesar dele ter uma ótima duração, como mostrei aí nos takes. Mas é algo que eu tenho que selar, que eu tenho que hidratar, tem que estar com a pele ok pra ela ter uma hidratação boa. O corretivo eu indico sim pra quem tem olheira imperceptível, sabe? Aquela pessoa que eu morro de inveja, mas de inveja boa, tá? Aquela pessoa que você olha assim, nossa, você não tem olheira, quer usar o corretivo só para uma iluminação? Esse é o corretivo, tá? Ele não tem uma cobertura muito alta, então se você tem aquela olheira bem profunda como a minha, aquele tá bem camuflado porque eu passei a base, depois por cima o corretivo. Tá? Então ele acabou dando cobertura e depois eu dei uma selada com um pozinho que acrescenta um pouquinho de cor. Então ele deu essa cobertura que vocês estão vendo aí. Mas se não, ele não dá uma cobertura assim que eu posso falar, nossa, hoje eu não tô com olheira. Não, ele deixa a olheira aparecer. Então se você tem uma olheira muito arroxeada, muito escura, esse não é o teu corretivo, tá? Agora se você é perfeita, que não tem olheira, ou se tem aquela olheira quase só com a base já cobre, esse é o teu corretivo. Bom, meus amores, essa foi a resenha. Espero que tenha sido bem completinha. Tentei explicar o mais rápido possível os tópicos para não ficar tão longo, mas são duas resenhas em uma, tá bom? Então se você gostou, dá aquele joinha, se inscreve aqui embaixo, compartilha, ativa o sininho de notificação para você ficar atenta quando eu colocar vídeo aqui no canal. E é isso. Beijos e até a próxima. Tchau!